Precisa resolver um problema, mas não sabe por onde começar? Eu sou Fernanda Lefa Craveiro e nesse vídeo eu explico como o diagrama de Chikawa vai poder te ajudar. Quer saber mais? Vem comigo! Quantas vezes tu teve um problema, achou que tinha resolvido, mas depois de um tempo ele apareceu de novo? É normal do ser humano, quando tem um problema, achar que ele vai ser resolvido rapidão, sem investigar o real responsável pela sua ocorrência. A maioria dos problemas acaba voltando, né? Acontece de novo porque as pessoas acham que resolveram ele tomando lá uma ação rapidinha, uma aqui, outra ali, quando na verdade não resolvem nada. Encontrar a causa raiz do problema vai garantir que ele não vai mais voltar a acontecer. Mas para isso é necessário sim uma avaliação do teu processo de uma forma mais profunda e não superficial, né? O diagrama de Chikawa, ele é também conhecido como diagrama de espinha de peixe, causa e efeito, e ele foi criado em 1943 pelo engenheiro químico Karao Ishikawa, para organizar aí as causas geradoras de um determinado efeito. E hoje se trata aí uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas pelas empresas, sendo muito eficaz, né, na organização das ideias e principalmente na solução de problemas, ou ainda um efeito aí que tu deseja melhorar no teu trabalho. Esse diagrama, ele é normalmente associado a uma outra técnica que a gente conhece, eu já falei aqui no canal sobre brainstorming. E o diagrama ele contribui para identificar as possíveis causas dos problemas, através da divisão em grupos, né, os chamados lá os 6 M's: máquina, meio ambiente, mão de obra, matéria-prima, método e medição. As ideias identificadas lá no brainstorming, elas vão ser organizadas dentro de cada um desses 6 grupos, né, de causa, desses 6 M's. E esse formato vai auxiliar aí na identificação, na organização das causas potenciais e reais que vão resultar em uma ou mais causas, né, do teu problema. O modelo visual utilizado nessa técnica é uma espinha de peixe, né, onde na cabeça do peixe você coloca o problema, que é o denominado efeito, e no corpo, ou seja, lá nas espinhas do peixe, vocês colocam as causas. Essa estrutura, ela estimula as pessoas a pensar em conjunto, né, em novas fontes causadoras do efeito, estruturando aí as ideias num diagrama visual de fácil uso e também de entendimento. É importante que você saiba que os grupos de causas, eles podem ser primário, secundário e até terciário. E você pode criar esses grupos se quiser, né, ou ainda precisar, conforme tu vai aprofundar essas causas, conforme o grau de complexidade da tua investigação. E para tornar esse vídeo mais simples, eu vou abordar somente o grupo de causas primárias. Vamos para o exemplo? Para fazer a investigação da causa de um problema, tu pode usar esse modelo, né, feito na mão mesmo, né, lápis, caneta, enfim, em um papel, ou pode usar o software. Eu gosto muito desse software aqui, que é o Miro, e ele já traz um exemplo pronto de um modelo de espinha de peixe. Você vai somente editando esses campos, né, e no final pode fazer um upload e compartilhar por e-mail aí com os participantes, né, com as pessoas que participaram dessa análise. Então, aqui na cabeça do peixe, você coloca o problema, descreve o problema, e nas vértebras você vai escrever as possíveis causas. As possíveis causas são aqueles 6 M's que eu comentei, né? Que eu falei lá: máquina, meio ambiente, mão de obra, matéria-prima, método e medição. Então vamos fazer um exemplo aqui, vamos criar um exemplo genérico, tá? Na cabeça do peixe, vamos colocar o problema, por exemplo, produto com defeito. Em cada M, você vai agrupar as possíveis causas citadas lá no brainstorm e vai escrever. Por exemplo, aqui em maquinário, precisam ser descritas todas as causas relacionadas a máquinas e ferramentas que podem ter contribuído para ocasionar o efeito indesejado. Esses que contribuíram para que o problema acontecesse. Por exemplo, falta de manutenção, equipamento obsoleto. No M do meio ambiente, podem ser, por exemplo, citadas falhas de layout, espaço pequeno para operação, falta de luminosidade, excesso de ruído, temperatura, questão ergonômica. Nesse M de meio ambiente, é o meio no qual as pessoas estão ocupando, né, o cenário em si. Não necessariamente a gente está falando de meio ambiente, né, mas de toda a interferência que o meio pode causar, pode estar interferindo para causar aí o problema. No M de mão de obra, as possíveis causas podem ser falta de capacitação para a execução da tarefa, né, capacitação das pessoas, falta de atenção, comportamento errado ou prática mal executada por quem realiza aí a tarefa. No M da matéria-prima, por exemplo, nós podemos citar matéria-prima fora de especificação, atraso de entrega do fornecedor. Aqui é necessário descrever as possíveis causas que realmente contribuíram para a gente ter esse produto com defeito, que foi o que a gente colocou lá no problema.
Questionar os materiais que foram usados para realizar o trabalho, o impacto dos insumos utilizados para a realização dessa atividade. No M do método, nesse grupo, o problema pode ser citado como a metodologia de trabalho que foi escolhida. Ela pode ter falhas, não atender algumas exigências que são necessárias, né, ou desejadas para fazer a tarefa. Por exemplo, a falta de um procedimento documentado, o não cumprimento do método que foi definido de trabalho. No último M do nosso exemplo é o M de medição. Aqui exemplos de possíveis causas podem ser citados, como a falta ou a má calibração de equipamentos. É necessário aqui questionar as medições tanto de produto, serviço, indicadores que foram utilizados durante a atividade. Se eles são inexistentes, se não são suficientes o bastante para prevenir o efeito que acabou causando, né? O problema que você teve. Com as possíveis causas, então, distribuídas nesses grupos de 6M, é necessário que tu teste cada uma delas, né? No caso do exemplo do maquinário, a gente citou como uma possível causa a falta de manutenção. Nesse caso, então, é necessário verificar, testar se ela foi a responsável pela ocorrência do problema lá do produto com defeito. Verificar se realmente a manutenção foi feita, quem fez, como fez, e assim investigar e testar. Se não for a causa, descarta, né? E assim faz lá a verificação de cada uma das possíveis causas citadas lá na espinha até encontrar realmente quem foi a responsável por causar o problema. Aí só lembrando, né? Pode ser que o problema não tenha uma causa, pode ser que tenha mais de uma causa. Então, não para na primeira verificação. Analisa todas as hipóteses, vai a fundo em cada um dos M's. Quanto mais tu te esforçar para encontrar o que está atrapalhando o teu processo, maiores vão ser os resultados que tu vai alcançar. Quando a gente elimina a causa raiz do problema, a gente não resolve somente um problema interno, mas a gente aumenta aí a satisfação dos clientes, que são o foco principal da existência de uma organização. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, não deixa de dar o teu like, compartilha com os teus amigos, te inscreve no canal. Deixa aqui os teus comentários, as tuas perguntas, dúvidas e sugestões de tema aqui. Me chama para que eu possa te ajudar a melhorar o teu sistema de gestão, tá bom? Um abraço e uma boa semana para ti.